Moisés, na revelação da serpente de bronze levantada na haste do deserto. Olá, povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Luz de Deus. Na apresentação, eu, Márcio Fioriti, sempre trazendo uma palavra de Deus ministrada ao seu coração. Quero mandar um grande beijo ao apóstolo Tony Camargo, meu mentor espiritual. Também peço a todos vocês que se inscrevam no canal, acione o sininho, curte, deixa seu joinha, comenta, compartilha, para que este conteúdo alcance mais vidas e mais corações. Irmãos, quero trazer um estudo bíblico hoje que está em Números, livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Mas antes de explanar esse estudo bíblico a todos vocês, quero trazer o contexto deste capítulo da Bíblia Sagrada, que diz que a nossa boca procede a benção e a maldição. A Bíblia também diz que a nossa língua é como um leme, um instrumento tão pequeno que conduz um grande barco. E assim a língua, meus irmãos, é a mesma coisa, um membro tão pequeno que direciona o nosso corpo. Também sabemos que a língua é um instrumento profético. Profetizamos, pregamos, ensinamos, mas também por essa boca podemos brigar, discutir, criar contendas e confusão. Então sabemos, meus irmãos, que de maneira a boca é uma benção ou ela pode trazer grandes problemas para a sua vida. Quero mostrar a todos vocês uma grande curiosidade neste vídeo. E este vídeo, de maneira nenhuma, não tem o intuito de te repreender, mas sim para entregar um grande segredo e uma revelação para a sua vida. A Bíblia vai mostrar, através desse texto que nós vamos ler, que a boca, quando começa a reclamar e a murmurar, nós passamos a viver um atraso de vida espiritual muito grande. Mas quando recebemos a sabedoria divina do Criador, nós passamos a frear, meus irmãos, e a se limitar para não cair numa sentença que a palavra de Deus diz referente à murmuração e referente a reclamar. Então vamos ler para ver a sentença que este povo recebeu no deserto. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Primeiro ponto, o povo já mostrava-se impaciente pela situação que vivia no deserto. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Marca bem isso, meus irmãos, nessa leitura. Falaram contra Deus e contra Moisés. E perguntaram, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem grande fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então aqui, meus irmãos, a primeira sentença de Deus dentro daquela situação, de ver aquele povo reclamar contra Deus e contra Moisés, o Senhor, ele mandou entre o povo serpentes ardentes, que começaram a morder aquele povo, e através daquele veneno começou a deixar as pessoas doentes, e muitas começaram a vir a morrer dentro do povo de Israel naquele deserto. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. E pediram a Moisés, ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui uma revelação poderosa para a sua vida. Mesmo se alguém falar mal contra a sua vida, ou alguém que você ama, que venha a te incomodar, nunca pague o mal com o mal, e sim pague o mal com o bem. Espiritualmente falando, meus irmãos, é como se você ajuntasse brasa na cabeça do seu adversário. E ali Moisés, ele teria todos os motivos para negar ali aquela intercessão que ele vinha a fazer junto a Deus. Porém Moisés, com humildade e com preocupação de cuidar daquele povo, na responsabilidade de um grande líder, ele orou ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-lhe sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Aqui o Senhor, dando estratégia a Moisés, mandou ali,
fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste levantada no meio do deserto. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo a serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, sarava. Então o Senhor ali, ele determinou a Moisés: faz essa serpente de bronze, para que esse povo que venha morrendo ou a ficar doente, olhar para os olhos dessa serpente de bronze, e ali chegava a cura, o antídoto do veneno da serpente que vinha matando a muitos do povo de Israel. Amém? E assim eu quero pedir para agora navegarmos na Bíblia Sagrada e vamos para o texto de João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, onde o texto de João diz assim, no Novo Testamento: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, eu peço sabedoria a Deus para compartilhar dentro desse estudo bíblico, onde observamos uma história do Velho Testamento sendo mencionada, onde o próprio Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos: assim como Moisés levantou uma serpente numa haste, se faz necessário que o Filho do Homem seja levantado e pendurado numa cruz. Então, meus irmãos, vamos entender essa história, onde o Velho Testamento é ligado ao ponto do Novo Testamento. No Velho Testamento, vemos o povo falando contra Deus, contra Moisés a murmurar. O povo dizia: poxa, nós estávamos escravos no Egito, mas tínhamos o que comer, agora estamos libertos no deserto e não há alimento na nossa vida. Então o povo começava a colocar a culpa em Deus, por não ter pão, não ter alimento, não ter comida. E essa culpa sobre Deus, sobre Moisés, gerou uma sentença nesse povo: as serpentes ardentes que vinham a morder, a trazer problemas e até a morte para aquele povo. E temos que ter o entendimento, meus irmãos, que toda falta em nossa vida nunca foi problema de Deus. Seja qualquer falta, seja relacionamento, emprego, namoro, vida sentimental, nunca foi um problema de Deus. Deus não é culpado que faltou algo em nossas vidas, e o povo estava reclamando no deserto que a falta do alimento, Deus era culpado por aquele deserto. Entenda, quando levantamos essa indignação de culpa a Deus, o Senhor, ele vai determinar ali para aquele povo a sentença, meus irmãos, pela murmuração. E as serpentes ali no deserto começaram a acabar com as vidas nessa repreensão de Deus, nessa sentença de Deus. E a instrução por seguinte, dentro da palavra de Deus, onde encontramos em número 14, o povo, ele recebia a instrução de Deus para que em 40 dias apenas, irmãos, espiassem a terra prometida. Então quer dizer, eles estavam muito próximos de receber a bênção do Criador, de alcançar a terra prometida. 40 dias apenas a enxergar a terra prometida por Deus, aquela promessa maravilhosa do Criador. Então observamos a relação de Números 14 com o capítulo 21, onde estão reclamando muito. Eu não quero mais. Então o texto está dizendo que a cada dia que murmuravam veio uma outra sentença. No capítulo 34, em cada vez que murmurava, o Senhor prolongava em um ano a alcançar aquela promessa. Olha a que ponto chegou, meus irmãos. A reclamação se estendia, o alcance daquela promessa de Deus referente à terra prometida, por murmuração e reclamação. Veja que a boca é tão algo profético que define a vida de um povo, ou a sua própria história de vida, meus irmãos. Então tomemos cuidado, porque profetizamos para o bem e para o mal. E há de convir, meus irmãos, nunca iremos resolver algum problema reclamando de tal situação A ou B, e sim com atitudes que possam tirar-nos daquele problema. Não sabemos nunca o que passa no coração das pessoas, mas basta sentar perto para saber e que vai aparecer de tanto que se fala.
de tanto que se reclama, de tanto que se murmura. A sua boca definirá no dia de hoje o que foi profetizado no dia de ontem. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, nessa palavra, uma bondade, uma graça que já está vindo em sua vida. E o Senhor, através dessa palavra, eu declaro que está colocando uma unção nos seus lábios. E tudo que está profetizando há de fluir. Você só vai chegar onde a sua boca profetizar a partir de hoje, do que seja bom ou que seja ruim. Então escolha, meus irmãos, é hora de profetizar a tua benção. Somente a sua sentença que sair da sua boca vai mudar a sua vida. Sua casa é a revelação dos seus lábios, e o seu coração é algo de Deus. E o Senhor quer extrair dos nossos corações, irmãos, ouro e não coisas ruins. Por isso está escrito na palavra de Deus: sobretudo guarde o seu coração, porque guardando o seu coração, e onde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro. E as coisas ruins, irmãos, deixamos de lado e fora das nossas palavras, e possamos profetizar somente coisas boas. A reclamação e a murmuração trouxe consequência, uma outra sentença além daquela serpente já no início da explanação, trouxe 1 ano de atraso de bênçãos para o povo, para cada reclamação pela parte de Deus. Não tem como mudarmos as pessoas, porquanto o que define a vida dela é a sua própria boca, do que ela está falando sobre ela ou sobre os outros. Então, meus irmãos, todas as vezes que formos falar de alguém, que seja para orar por alguém ou para edificar a vida de alguém, e quando formos falar para nós mesmos ou para alguém que amamos, profetizamos a benção para que em tudo haja prosperidade e a provisão divina de Deus. Não se resolve nada reclamando, meus irmãos. Não se lamente, porque as soluções vêm de atitude, e que possamos pedir a unção em nossos lábios para falarmos somente do bem que vai acontecer em nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um aspecto tão poderoso que traz nesta revelação dessa palavra, que pegamos o exemplo de Ezequiel, onde o Senhor fala, Ezequiel profetiza sobre os ossos secos, e Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, e tudo foi se unindo, o corpo montado, e aí foi declarado que haveria vida, e houve em Ezequiel, meus irmãos. Então, estou muito feliz de compartilhar essa palavra de Deus no seu coração, e que nós possamos entender em relação àquela serpente que foi levantada à haste do deserto. De certa forma, o Senhor já trazia a revelação que viria por vir anos depois, quando o nosso Senhor Jesus foi levantado em um poste na cruz no madeiro, aonde trouxe a nossa justificação, a nossa justiça e a nossa esperança de vida eterna. Então não é um erro que vai definir sua vida, meus irmãos, e nem o que se ouve de errado, de você profetizar até o dia de hoje somente coisas ruins na sua vida. O Cordeiro estava ali na cruz, então coma do Cordeiro, meus irmãos. É tempo de nós olharmos no espelho como coisa gloriosa e entendermos que chegou o grande momento da nossa transformação. Eu faço votos de paz e prosperidade em sua vida. Declaro que as doces consolações do Espírito Santo estejam em sua vida. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra de Deus poderosa ao seu coração. É só o começo. Um beijo no seu coração e amém e graças a Deus.